passar. Bom dia, caro ouvinte. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a celebração do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Presida esta celebração Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos são da responsabilidade do coro do Seminário dos Olivais. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal da cidade santa, acompanhemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém celeste. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvor
Seja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Escutemos o Evangelho da entrada de Jesus na Cidade Santa. Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e logo à entrada vereis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que fazeis isso, respondei: O Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo de volta. Eles partiram e encontraram um jumentinho preso a uma porta cá fora na rua e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: Por que estais a desprender o jumentinho? Responderam-lhes como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos ir. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as capas, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros ramos de verdura que tinham cortado nos campos. E tanto os que iam à frente como os que vinham atrás clamavam: Hossana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai David. Hossana nas alturas. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus, Jerusalém, e caminhemos em paz. Realiza-se a tradicional procissão dos Ramos, em que se comemora a entrada de Jesus em Jerusalém. O Senhor Jesus, montado num jumento, entra em Jerusalém para dar a vida por nós, e os meninos hebreus aclamam o Messias. O Domingo de Ramos abre-nos as portas daquela que é a Semana Maior dos cristãos. Procuremos vivê-la com seriedade, desejando a conversão, a intimidade com Jesus, desejando a passagem da morte do pecado à vida da graça, desejando a Páscoa.
cantai-nos ao nosso Rei cantar. Meninos hebreus estendiam seus mantos no chão e clamavam cantando: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vai em nome do Senhor, Deus é Rei do universo, cantai os hinos mais belos. Deus reina sobre os povos, Deus está sentado no trono sagrado. Meninos hebreus estendiam seus mantos no chão e clamavam cantando: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vai em nome do Senhor, Salve, Filho de Davi, nosso Rei Redentor dos homens. Que os profetas anunciaram como Salvador do mundo. Salve, Filho de Davi, nosso Rei Redentor dos homens. Que os profetas anunciaram como Salvador do mundo. Glória, honra e louvor a vós, ó Cristo Rei Redentor, a quem graciosas crianças cantavam Hosana com amor. Salve, Filho de Davi, nosso Rei Redentor dos homens. Que os profetas anunciaram como Salvador do mundo. Celebramos o Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. As igrejas estão adornadas com palmas e ramos. Os paramentos são encarnados, cor do sangue, cor da paixão. Eis-nos também aqui, com preces, votos e hinos. Salve, Filho de Davi, nosso Rei Redentor dos homens. Que os profetas anunciaram
Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A primeira leitura é do livro de Isaías. O profeta fala-nos do servo do Senhor, que é obediente e confia no Senhor. Este servo revela-se plenamente na paixão de Jesus. Escutemos, desejando ser como o Senhor. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Rezemos o Salmo com aquelas que serão as palavras do Senhor Jesus na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Os que me faz escarnecem de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, sem é seu amigo. Porque
ser como um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afastais de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temais o Senhor, louvai. Glorificai-o vós todos os filhos de Jacó. Reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. A segunda leitura é retirada da Epístola aos Filipenses. Aqui é cantado o mistério com M grande. Escutamos a humildade de Jesus que se fez homem e deu a vida por nós. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Vamos escutar, a partir do Evangelho de São Marcos, o mais antigo dos Evangelhos, a Paixão de Jesus. Escutemos contritos a obra da nossa redenção.
paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição para lhe darem a morte. Mas diziam: durante a festa não, para que não haja algum tumulto entre o povo. Jesus encontrava-se em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e estando à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Alguns indignaram-se e diziam entre si: para que foi esse desperdício de perfume? Podia vender-se por mais de 200 denários e dar o dinheiro aos pobres. E censuravam a mulher com aspereza. Mas Jesus disse: deixai-a, porque estais a importuná-la. Ela fez uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando o quiserdes, podereis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tereis. Ela fez o que estava ao seu alcance. Ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde quer que se proclamar o Evangelho pelo mundo inteiro, dir-se-á também em sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Quando o ouviram, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos Ázimos, em que se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade, virá ao vosso encontro um homem com uma bilha de água. Seguiu, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, chegou Jesus com os 12. Enquanto estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que está comigo à mesa há de entregar-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro: serei eu? Jesus respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai partir, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser traído. Teria sido melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu-o, deu aos seus discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe. E todos beberam dele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber o fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus:
Todos vós me abandonareis, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas. Mas depois de ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Disse-lhe Pedro. Embora todos te abandonem, eu não. Jesus respondeu-lhe. Em verdade te digo, hoje, esta mesma noite, antes do galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro continuava a insistir. Ainda que tenha de morrer, contigo não te negarei. E todos afirmavam o mesmo. Entretanto, chegaram a uma propriedade chamada Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: ficai aqui enquanto eu vou orar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Jesus dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, porque tinham os olhos pesados e não sabiam que responder. Jesus voltou pela 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Já se aproxima aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando apareceu Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas e os anciãos. O traidor tinha-lhes dado este sinal: aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o e levai-o bem seguro. Logo que chegou, aproximou-se de Jesus e beijou-o, dizendo: Mestre. Então deitaram-lhe as mãos e prenderam-no. Um dos presentes puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: vós saístes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Todos os dias eu estava no meio de vós, a ensinar no templo, e não me prendestes. Mas é para se cumprirem as Escrituras. Então os discípulos deixaram-no e fugiram todos. Seguiu-o um jovem envolto apenas num lençol. Agarraram-no, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram então Jesus à presença do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro, que o seguira de longe até ao interior do palácio do sumo sacerdote, estava sentado com os guardas a aquecer-se ao lume. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para lhe dar a morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os seus depoimentos não eram concordes. Levantaram-se então alguns para proferir contra ele este falso testemunho.
ouvindo-o dizer: destruirei este templo feito pelos homens, e em 3 dias construirei outro, que não será feito pelos homens. Mas nem assim o depoimento deles era concorde. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio de todos e perguntou a Jesus: Não respondes nada ao que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo: És tu o Messias, filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vós vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vir sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos sentenciaram que Jesus era réu de morte. Depois, alguns começaram a cuspir-lhe, a tapar-lhe o rosto com um véu e a dar-lhe punhadas, dizendo: Adivinha. E os guardas davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio, quando chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Ao vê-lo a aquecer-se, olhou-o de frente e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou. Não sei, nem entendo o que dizes. Depois saiu para o vestíbulo e o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos presentes: Este é um deles. Mas ele negou uma segunda vez. Pouco depois, os presentes diziam também a Pedro: Na verdade, tu és deles, pois também és galileu. Mas ele começou a dizer imprecações e a jurar. Não conhece esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se do que Jesus lhe tinha dito: Antes de o galo cantar 2 vezes, 3 vezes me negarás. E desatou a chorar. Logo de manhã, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. Depois de terem maniatado Jesus, foram entregá-lo a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. E os príncipes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o de novo: Não respondes nada? Vês de quantas coisas te acusam? Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos estava admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um chamado Barrabás, preso com os insurretos, que numa revolta tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhe: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucificam. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais: Crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a corte. Revestiram-no com um manto de púrpura
e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Em seguida, levaram-no dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava vindo do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não quis beber. Depois crucificaram-no e repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para verem o que levaria cada um. Eram 9 da manhã quando o crucificaram. O letreiro que indicava a causa da condenação tinha escrito Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: Salvam os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Esse Messias, o Rei de Israel, deixa agora da cruz, para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às 3 da tarde. E às 3 da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Alguém correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma cana, deu-lhe a beber e disse: Deixa ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus, soltando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam também ali umas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, que acompanhavam e serviam Jesus quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de ele já estar morto e, mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. José comprou um lençol, desceu o corpo de Jesus e envolveu-o no lençol. Depois, depositou-o num sepulcro escavado na rocha e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Entretanto, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus tinha sido depositado.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a missa de Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Presida esta celebração Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente. Escutemos a homilia. Senhores bispos, caríssimos irmãos no sacerdócio e no diaconado, caríssimos fiéis leigos, em particular referência aos irmãos do Santíssimo e aos seminaristas, e a todos aqueles que, através da Rádio Renascença e dos nossos médios do Patriarcado, celebram a Paixão do Senhor neste primeiro dia da semana que é inteiramente dele, para ser ainda mais nossa e por nós de todos. A entrada de Jesus em Jerusalém, naquele dia de hoje, correspondeu imediatamente às antigas expectativas de muitos, alvoroçados pelo que ouviam dizer dele e do que fizera. Na verdade, tanto se contava há 2 ou 3 anos já, da Galileia à Judeia, tão ao encontro de antigas profecias. E o que ele mesmo dissera, enquanto palavras e promessas que a tradição guardava, dos antigos reis aos profetas, deixando entender que nele se cumpriam. Por isso irrompiam as exclamações. Ali vinha ele, montado num jumentinho, como se profetizara do Messias Rei que chegaria. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai David, que está a chegar, hosana nas alturas. Compreende-se e aceita-se que assim fosse. Sobretudo quando a situação daquele povo era exatamente o contrário. Sob um império pagão que o oprimia, à mercê de governadores cruéis como Pilatos, tudo contradizia o que fora séculos atrás, jamais esquecidos. Isso mesmo acicatava a esperança de muitos e até provocava a revolta de alguns, que de tempos a tempos se insurgiam contra o domínio romano. Facilmente encontravam seguidores. Faziam-no mesmo em revolta armada, duramente reprimida depois. Anos mais tarde, foi uma dessas revoltas que levou os romanos a arrasarem o templo, como Jesus avisara. E não foi a última, até à destruição da cidade inteira no século seguinte. Talvez haja uma referência a tais despistes messiânicos na conhecida frase de Jesus: o reino dos céus tem sido objeto de violência e os violentos apoderam-se dele à força. A confusão existia, mesmo no círculo dos discípulos. Dias depois, no Getsémani, ainda aconteceria assim, a quando da prisão de Jesus, num passo paralelo ao que acabámos de escutar. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: mete a espada na bainha, pois todos quantos se servirem da espada morrerão à espada. Lição difícil de aprender. Como igualmente sabemos, os próprios romanos suspeitavam das intenções de Jesus. E Pilatos condenou-o por isso, como atesta o título que lhe mandou pôr na cruz. E mesmo que Jesus rejeitasse qualquer conotação bélica ou política da sua realeza. Mas era assim a expectativa vulgar. Não a intenção de Jesus, como nunca o fora. Lembramos o que sucedera tempos antes, quando o quiseram fazer rei depois da multiplicação dos pães. Diz outro evangelho:
Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Mas não sendo essa a intenção de Jesus, era bem a expectativa de muitos. Terá sido até o motivo da decepção de Iscariotes, que passou de discípulo a traidor. E também de outros que o aclamaram com ramos e daí a dias lhe pediram a morte no pretório de Pilatos. Fica a pergunta, certamente para eles, mas não só para eles. Na verdade, não foi apenas naquela altura que aconteceram despistes e decepções em relação a Jesus e ao que esperavam dele. 2000 anos de Cristo no mundo, como a ressurreição lhe alargou a presença, acrescentam numerosos exemplos àqueles primeiros dias, outros tantos alertas para nós. Não faltaram nem faltam situações de perseguição em que os mártires testemunham o modo vitorioso de Cristo, ganhando a vida que com ele entregam. Mas noutros, sobrevém a decepção de uma vitória meramente humana e pouco duradoura. Como não faltaram situações de torpor espiritual ou de revestimento, assim dito, cristão, de sociedades e épocas em que o contraste evangélico se diluiu e ofuscou. Como se o fim dos tempos viesse cedo demais, sendo tanto que falta ultimar em Cristo. Este engano, tão repetido, ontem e ainda hoje, deu sempre o aso a frustrações e a abandonos. Às vezes com boa vontade, mas não com vontade convertida. Primeiro, o Evangelho há de chegar a toda a terra, alargada aos confins do mundo inteiro. Mundo que espiritualmente ultrapassa qualquer geografia para tocar o mais profundo e decisivo da alma de cada um. E falta tanto, sobretudo porque muitos que o escutaram não tiveram ouvidos para ouvir. Lembremos o aviso de Jesus: este Evangelho do Reino será proclamado em todo o mundo para se dar testemunho diante de todos os povos. E então, só então, virá o fim. Uma meta que havemos de alcançar se convertermos o desejo em missão. Expectativas mundanas e expectativas divinas realmente tão diferentes. De Deus há, isso sim, a vontade permanente de nos reaver como filhos. Para tal, teve de fazer da sua própria palavra criadora uma palavra redentora, que superasse na humanidade e por dentro dela toda a distância que alongamos dele. Assim aconteceu em Cristo, que se fez um de nós para nos fazer de Deus. Caminho tão difícil, que passou pela morte para preencher de vida, sendo essa a vitória de Deus. Essa sim era o último inimigo a vencer. Não os romanos ou outro que fosse, para um messianismo demasiado fácil, como tantos esperavam com aquelas aclamações dúbias e inconstantes. Nos dias que se seguem, meditaremos de novo e ainda mais nos derradeiros que Jesus passou na terra, para que tudo se ultimasse nele, finalmente nele e ao seu único modo. Em tempos tão difíceis como estes, entre tanto sofrimento passado e tanta interrogação para o futuro, fixemo-nos na cruz onde expirou, para que o seu Espírito se espalhasse em toda a terra, como vários sinais hoje o confirmam. Assim os oferece à abnegação de muitos e assim os reconhecemos agradecidamente nós. Não os procuremos por de fora, mas aí mesmo, onde se somam diariamente gestos solidários, saúdes cuidadas, solidões acompanhadas, trabalhos mantidos. Em tudo o que houver de vida entregue, aí mesmo a cruz triunfa agora. A cruz de Cristo que salva a cruz do mundo. Era a única vitória que Deus queria, como Jesus a conseguiu e o Espírito a difunde. Só esta perpetuará os ramos e os hossanas deste dia. Escutámos a homilia do Senhor Patriarca neste dia de Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Neste dia em que as nossas igrejas estão adornadas com palmas e com ramos. Neste dia em que os sacerdotes se revestem de paramentos encarnados. Em que fazemos memória da Paixão de Jesus.
em que recordamos Jesus que deu a vida por nós, para nos salvar. Preparemos o nosso coração nesta que é a Semana Santa, a Semana Maior dos cristãos. Preparemos-nos para a Páscoa de Jesus. Preparemos-nos para passar da morte do pecado para a vida da graça. Por isso, irmãos, professemos a nossa fé. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a ressurreição. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, neste domingo de Ramos e da Paixão, invoquemos a bondade de Deus Todo-Poderoso para que nos conceda o que lhe pedimos com fé, cantando cheios de confiança. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto do Pai por todos nós, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que curou os enfermos, cure os doentes de Covid-19 e fortaleça as suas famílias, oremos, irmãos. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição, oremos, irmãos. Que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo, nosso Senhor. Inicia-se agora a liturgia eucarística. Voltamo-nos para o altar, onde vão ser preparados os dons do pão e do vinho, que se vão tornar o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. Iniciamos hoje a Semana Maior, a Semana Santa,
nesta preparação para a Páscoa. Disse certa vez um sábio padre: que paradoxal e misteriosa é esta celebração do Dia de Ramos, em que iniciamos a Santa Missa com a recordação da marcha triunfal de Jesus na sua entrada em Jerusalém e culminamos com a meditação da sua paixão. No primeiro dia da semana, a multidão recebe-o com palmas na mão e aclama-o: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai David, que está a chegar. Hosana nas alturas. E passado 3 dias, no pretório de Pilatos, grita: crucifica-o, crucifica-o. Podemos olhar para estas cenas da confortável perspectiva da distância histórica e dizer coisas interessantes sobre o que se passou em Jerusalém naquela semana há 2000 anos, mas podemos verificá-las, antes de mais, em nós, a fragilidade da nossa adesão, a inconstância da nossa fé, a inconsistência dos nossos propósitos, a facilidade com que passamos do fervor à indiferença, da fé à dúvida, da decisão de fazer em tudo a vontade de Deus à vertigem do pecado. Pedimos a Deus que as aclamações do Dia de Ramos, essas aclamações com as quais sentimos sobressaltado o coração de alegria e adesão, se transformem em nós em decisão firme e certa. Porque sabemos, mesmo humanamente falando, que esse caminho não é impossível. Vemos quase todos os discípulos fugir, mas João ficou. Vemos a multidão a abandonar o Senhor, mas aquele grupo de mulheres permaneceu junto à cruz até ao fim. Vemos a cobardia e infidelidade à sua missão de justiça e da autoridade romana, mas aquele centurião diz perante a morte de Jesus: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que contraste entre este soldado íntegro e aquele funcionário corrupto. Percebemos assim que a fidelidade é possível naqueles homens e mulheres que no meio da debandada geral se mantêm junto de Jesus. Pedimos ao Senhor que a hora de triunfo não nos inibie e que na hora da debandada geral nós sejamos dos que ficam de pé junto à cruz. Que quando todos parecerem trair o Senhor, eu seja dos que ficam. Pedir com humildade, com as lágrimas de Pedro, com as lágrimas das nossas próprias negações, mas pedir também com toda a firmeza: Senhor, eu quero ser dos que ficam de pé junto à cruz, junto de Ti. Eu não quero ser daqueles que fogem e Te abandonam. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do nosso Filho unigênito,
Apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, comigo, vosso indigno servo, os bispos seus auxiliares e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dá ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou digno que entreis em morada, mas dê a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Neste momento em que a Assembleia se aproxima da comunhão, unamo-nos muito a Jesus, realmente presente no seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele quer vir até nós. Peçamos-lhe a graça de espiritualmente o recebermos com aquela pureza, humildade e devoção com que o recebeu a sua mãe, Maria Santíssima. Quanta ternura e humildade terá tido Maria para com o seu Filho Jesus. Que Nossa Senhora, nossa querida Mãe do Céu, nos dê a graça de recebermos Jesus como ela recebeu. Como podemos retribuir ao Senhor todo o bem que Ele tem feito nas nossas vidas? Unamo-nos interiormente a Jesus, que está no sacrário mais próximo de nós. Ele anseia a nossa companhia na oração. Entreguemos-lhe a nossa vida, as nossas alegrias, as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos familiares e amigos, especialmente aqueles que mais sofrem ou que mais precisam da nossa oração. Nesta oração, amemos os outros. Esperei no Senhor com toda a confiança, e Ele atendeu-me. Pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Ai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamei, aqui estou. Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Certa vez li assim: no domingo de Ramos celebramos a alegria, o júbilo, a festa da entrada de Jesus em Jerusalém, com os meninos hebreus agitando ramos de palmeira e de oliveira e a multidão saudando como um rei que chega. Mas Jesus não entra em Jerusalém para tomar o poder, para ser coroado, para se sentar na cadeira dos grandes e poderosos. Entra em Jerusalém para ser crucificado. É esse o seu trono. Disse-lhe Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu-lhe Jesus: é como dizes, eu sou rei. Mas a sua realeza é diferente. Não segue os critérios do mundo. Manifesta-se no serviço e na vida entregue por amor de todos os homens. É o que diz Jesus a Pilatos de forma lapidar: a minha realeza não é deste mundo. Na paixão de Cristo, a vitória não é do carrasco, não é de Pilatos, não é de Herodes, não é de Caifás, não é de Barrabás, que teve a vida salva. A vitória é do crucificado. A vitória não é levar a melhor segundo a lógica do mundo. A vitória não é aquilo que o mundo considera ganho. A vitória é dar a vida por amor de um outro. O crucificado, aquele que aparentemente foi derrotado, é o vencedor da história humana.
O Domingo de Ramos introduz-nos a este mistério da morte e da ressurreição do Senhor, que é o mistério da Semana Santa. A entrada de Jesus em Jerusalém introduz-nos num ambiente de alegria e de festa, mas também num ambiente de drama. Celebramos hoje a missa com paramentos encarnados, os paramentos da paixão. Pedimos ao Senhor que nos ajude a entrar bem nesta Semana Santa, guiados pelo magistério da Igreja, pela liturgia pascal, pela companhia dos crentes, para que através de todos estes mistérios que somos convidados a celebrar, possamos chegar ao domingo de Páscoa com um coração mais contrito, mais firme e mais certo na fé. Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje a entrada de Jesus em Jerusalém, que nos mostra o caminho para a Páscoa. Caríssimos irmãos, que esta bênção vos toque profundamente a todos e a cada um, e muito em especial aqueles que também pela transmissão da Rádio Renascença e dos médias do Patriarcado estiveram connosco e se sintam mais sós, por variadíssimas razões de saúde ou outras neste momento. Estais certos de que as nossas solidões foram preenchidas pela solidão de Cristo no horto e no alto da cruz. E com Ele podemos contar sempre. Que esta semana seja de grande abertura à sua presença, onde toda a solidão se ultrapasse e onde toda a caridade se garante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conduz à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de teres seguido o exemplo da humildade de Cristo, Deus vos torna participantes da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. A Renascença, emissora católica portuguesa, transmitiu diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a missa do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Presidiu esta celebração Sua Eminência Reverendíssima, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e os cânticos foram da responsabilidade do coro do Seminário dos Olivais. A equipa que hoje esteve consigo, Lourenço Cassis de Carvalho e José Ferreira, despede-se, desejando-lhe uma Semana Santa bem vivida, com os olhos postos no Senhor Jesus. Continuo com a Renascença. disponibilidade para preparar já aqui o espaço para quinta-feira, para a missa crismal. O padre estava a dizer que precisaria depois de alguns, vejam lá depois com ele.